Depois que a gravação for concluída, eu disponibilizo para vocês, tá? E aí, vamos lá, né? A gente estava trabalhando com limites, né? E aí, vimos o capítulo 3 do Guidorize, e agora a gente vai começar a falar sobre o capítulo 4, que é limites no infinito, tá? E aí, quando se fala limites no infinito, né? A gente está estudando o que acontece com a função no infinito. O que é que acontece, qual o perfil que essa função tem quando o x é muito grande, certo? Então, estudar o limite do infinito, né, é você estudar, você ver o seguinte, olha, tua f de x, né, ela tende a que valor quando o x é muito grande, né? Então, você tem que imaginar isso, o que é que acontece com a tua função f de x quando o x é muito grande, tá? Aí, para poder você fazer isso, obviamente, você tem que pensar em algumas possibilidades, né? Por exemplo, se tua função for uma função racional, f de x igual a algo do tipo x sobre x ao quadrado menos 1, tá? X sobre x ao quadrado menos 1. Aí você tem que pensar o seguinte, olha, o que é que acontece com essa função quando o x é muito grande? Se o x é muito grande, eu estou dividindo o número a, o número x aqui. Por exemplo, se o x for 100, né, muito grande, suponha x igual a 100. Se o x for 100, você teria aqui, ó, 100 dividido por 100 ao quadrado, que é 10.000, menos 1. Então, você teria aqui 100 dividido por 9.999, tá? Que isso dá aproximadamente, cancela aqui, 0,1, aproximadamente. Beleza pura, pessoal? Tá claro isso para vocês? Todo mundo entendeu isso aí? Até aí? Se eu aumentar o x, eu suponho que esteja tudo certo, né? Se eu aumentar o x, se é que o x é 1.000, veja, o x está tendendo para o infinito, então eu posso dizer que ele é 1.000, né? Posso dizer que ele é 1.000, posso dizer que ele é 2.000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Então você teria aqui, ó, 1.000 dividido por 1.000 ao quadrado, que é 1 e 6 zeros, certo? Menos 1. Ou seja, isso aqui dá 1.000 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 noves. 1, 2, 3, 4, 5, 6 noves, né? Obviamente, isso aqui dá aproximadamente, dá aproximadamente 0,001, acho que é isso, né? Aproximadamente, não igual, né? Certo? Então, repara que o número, quanto maior for o x, nesse caso aqui, quanto maior for o x, né? Quanto maior for o x, a função ela está tendendo a zero, né? Ela está ficando próximo de zero. Para quanto maior o x, maior a tendência da função, né? Então, tua função f de x, nesse caso aí, ela está tendendo a zero quando o x cresce, certo? Ou seja, quando você pega o x tendendo para mais infinito. Beleza pura, pessoal, até aí? Tá claro para todo mundo isso? Sim, professor, por enquanto tudo certo. Por enquanto, tudo certo, né? Então, você estudar a função, né, esse limite do infinito, esse limite no infinito, você está dizendo o que é que está acontecendo com a tua função quando o x é muito grande, tá? Aí a gente vai ver isso nessa perspectiva, né? Se você tiver f de x igual a, por exemplo, né, x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, por exemplo, o que é que você acha que acontece isso aqui? Quem é que cresce mais rápido? O x ao cubo ou o x ao quadrado? No fim das contas, o que tu tem que fazer é uma avaliação. Quando o x cresce, se o x está tendendo a mais infinito, né? Se o x está tendendo a mais infinito, ele está crescendo, o que você tem que fazer é uma avaliação. Quem é que cresce mais rápido? A função de cima ou a função de baixo? Quem é que cresce mais rápido? Quem é que aumenta mais rápido? X ao cubo ou x ao quadrado?
Ao cubo, professor. Então, o que é que você acha que vai dar esse resultado quando x é muito grande? Vai tender para o infinito. Vai tender para o infinito. Então, tua f de x, ela vai para mais infinito. Beleza pura, pessoal? Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tá? Tudo tranquilo. Então, quando você estuda o limite de x tendendo a mais infinito da tua f de x, e esse resultado é um L, ou quando você estuda um limite de x tendendo a menos infinito da tua f de x, e esse resultado é um L, o que tu tá vendo é qual é o comportamento da função quando o x é muito grande. Qual é o comportamento da função quando o x é muito grande. E veja que tu está pegando valores onde o x não é limitado. Ou ele está tendendo para sempre um número maior do que aquele anterior, ou seja, você está colocando um limite aí e esse limite é infinito, né? A ideia que a gente tinha inicialmente de limite era é tão próximo a um determinado resultado quanto eu queiro. É tão próximo a um determinado resultado quanto eu queira. Agora, como você está pegando o x tendendo para o infinito, significa dizer que eu sempre posso pegar um número que é maior do que o anterior. Sempre posso pegar um número que é maior do que o anterior. Né? Tá claro isso para vocês? Tá de boas isso? Dá para entender isso? Que o limite também está associado a isso? Você sempre pode pegar um próximo número, sempre o próximo número você pode pegar. Tá? E aqui, quando x tende a menos infinito, também é a mesma história. Só que no lugar de você ter a reta real lá, né? Você tem os números positivos, agora você tem os números negativos. Aí você tem que lembrar, olha, menos 1 é maior do que menos 2. Você tem que lembrar disso. Que quando o x está tendendo a menos infinito, na realidade você está aumentando em módulo, né? Mas tem um sinal negativo. Certo? Então ele está decrescendo, né? Você tem que lembrar dessas coisas, que o menos 1 é maior do que o menos 2. Ou seja, você está sempre pegando um x menor. Sempre tem um menor. Antes a gente falou o quê? Quando o x está tendendo ao infinito, você pode pegar sempre o número que é maior, é sequente, né? Sempre tem um maior do que o anterior que você pode usar como um parâmetro por limite. Quando você tem menos infinito, sempre tem um número que é menor que você pode usar como um parâmetro por limite, né? Então tem essa pequena divergência, né? Acho que a palavra não correta não é divergência, né? Mudança, né? Vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Dando continuidade, certo? Dando continuidade. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir. Como é que a gente define um limite de x tendendo para o infinito? Depois da gente definir, a gente vai começar a calcular, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir. Para quando definir, a gente vai sempre escrever ó, o limite de x que tende a mais infinito da tua f de x é igual a L. E toda vida que você vai definir um limite, você define esse limite em termos de epsilon e delta, tá? Então, você vai definir em termos de epsilon e delta. E aqui você vai começar a escrever para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, certo? Você vai definir um intervalo que a função está fazendo parte, ou seja, o intervalo é um intervalo qualquer, um número A, onde x é maior do que A, e aqui você teria o mais infinito, que aqui também é um intervalo aberto, ou seja, você pode pegar qualquer valor A, e o x está entre A e mais infinito, isso aqui está contido no domínio de F, certo? E o delta tem que ser maior do que A, o delta que você está pegando, né? E obviamente o x vai ser maior do que delta. Isso vai implicar, né, que o x é maior do que delta, tal que a f de x menos L é menor do que epsilon. Essa é a definição de limites no infinito, tá? Positivo. O positivo. Se você for definir o negativo, você vai definir da seguinte forma. Você vai aqui, vai escrever limite de x que tende a menos infinito da tua f de x. Tu vai dizer que esse limite é igual a L. Isso aqui é a mesma coisa de você dizer, olha, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, né? Agora o intervalo vai ser quem? Vai ser o menos infinito, porque o x está dentro do menos infinito. E aqui você pode ter, por exemplo, o menos a, tá?
E o delta, ele é maior do que esse menos A. Menor, né, do que esse menos A, na realidade, né? Que o delta está aqui, entre esse intervalo aqui. Delta é menor do que menos A, tal que, né, e esse intervalo também está contido no domínio, o x vai ser menor do que menos delta, e isso daqui vai implicar que o módulo da f de x menos L é menor do que epsilon. Menor do que epsilon. Tranquilo, pessoal? De boas? E aí, galera, tá de boas? Essa parte aí ficou meio difícil, não entendi direito, não. É. Então, uma forma de você ver é pelo gráfico, tá? Quem é epsilon, que eu acho que é isso, é a sua dúvida, quem é o delta e quem é o epsilon, né? Então, quem é Essa o daí delta, mesmo. quem é o delta, quem é o epsilon, né? Aí, para você ver como um gráfico, né? Você vem aqui, vou botar aqui o nome GeoGebra aqui, por exemplo. Aí vamos calcular uma função. GeoGebra online. Vamos construir um gráfico de uma função qualquer, né? Uma função racional, por exemplo. Vamos botar aqui x menos 1 dividido por x ao cubo, por exemplo. Tá? Então, essa é a função aqui que você está observando, certo? Eu não quero saber o que acontece próximo das assíntotas, não. Próximo do zero ou coisa desse tipo, não. Eu quero saber o que acontece quando o x cresce. Isso é importante para mim. Então, quando o x cresce, você observa que acontece o seguinte, ó. Você tem em cima x ao cubo, x, embaixo você tem x ao cubo. É fácil entender quem cresce mais rápido é o de baixo. Como quem cresce mais rápido é o de baixo, então você está calculando a divisão de um número pequeno por um número grande. Essa divisão ela é sempre próxima de zero, não é? E vai se aproximando de zero ao decorrer do período, que quando você aumenta mais ainda esse número, correto? Correto, deu para entender até aí. Pronto. Aí o que é que acontece? O resultado da tua f de x para quanto é que a f de x está indo quando o x cresce? A f de x está indo para zero quando o f de x, o x cresce, certo? Aí você observa aqui, ó, essa parte aqui, essa parte daqui para cá, ó, essa distânciazinha aqui, essa altura aqui, isso aqui é teu epsilon. Essa pequena altura aqui vai ser teu epsilon, tá? E esse epsilon, ele vai diminuindo de acordo com o que você vai aumentando o x, ó. Consegue observar isso? Sim. Tá? Então, esse epsilon é essa diferençazinha aqui, ó, do resultado para o valor da própria f de x. Então, essa diferença ela vai diminuindo ao longo do tempo. E o x nada mais é do que, como eu estou dizendo que é um x maior do que delta, ou seja, eu posso pegar um x e está tendendo para o infinito, ou seja, eu posso pegar qualquer x, qualquer valor. Se eu escolher o delta, por exemplo, igual a 8,9, então eu estou dizendo, olha, o x é 9. Posso escolher um x igual a 9. É aí essa diferença aqui, ó, aqui você vê, ó, 9 é maior do que 8,9. Tranquilo? Essa parte Sempre do que delta, como é o delta? o delta está nesse eixo aqui do domínio, certo? E o delta pode ser qualquer valor. Você pode escolher qualquer valor aqui. Por exemplo, eu poderia escolher o delta como sendo o 25 aqui, ó. Bem aqui tem 25, ó. Certo? Tá aqui o 25 aqui, ó. Cadê? Aqui. O 25 tá bem aqui, ó. Certo? Você observa que ainda tem uma distância aqui. Isso aqui tá o epsilon. Esse é o delta que eu tô pegando. Delta, então, é 25, o valor 25. O epsilon é essa pequena distância aqui. Certo? Do gráfico. Essa altura aqui, né? Esse aqui seria o epsilon. E eu tô dizendo para ti, olha, veja que esse epsilon, aqui ele é esse valor. Mas quando eu aumento o x, basicamente eu posso aumentar um x só um pouquinho a mais do que o delta. Só um pouquinho a mais. Tá? Continua sendo o mesmo resultado, não continua? Sim. Então, o delta é qualquer valor do domínio. E o x que você está pegando pode ser qualquer x que seja maior do que delta. Entendeu? Ah, entendi. Ó, veja, aí expõe mais infinito, né? Eu poderia escolher aqui, ó.
Quando eu pego 2, já está mais próximo. Quando eu pego 2,5, já está mais próximo do resultado esperado. Quando eu pego 4,5, 5, é basicamente o resultado esperado. Tá vendo? Entende o que eu quero dizer? Entendi sim, professor. Em negativo, o delta é maior, né? Que o x. O delta é maior do que o x, exatamente. Porque você pega um delta que tipo menos 7,4, o x é o próximo. Né? Menos 7,6, por exemplo. Você sempre pode pegar um x que está depois do número, né? Ele seria menor do que o delta que é negativo. Beleza pura? Beleza, Tranquilo, professor. pessoal? Deu para entender quem é esse delta, quem é esse epsilon? Por mim, sim. Pronto. Então, essa discussão de delta e epsilon já foi feita, né? É interessante isso para vocês? É interessante vocês saberem. Certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar. Assim como para vocês, né, para a física, cálculo é uma ferramenta, tá? Então, a gente vai usar o cálculo como ferramenta. O que é que significa dizer? Que você tem que aprender quais são as ferramentas que você tem para poder saber utilizá-las bem, né? Então, no fim das contas, o que eu estou falando para você que a gente vai fazer é calcular limites de funções, tá? E ver o que é que acontece com essas funções. Primeira coisa que eu vou colocar tipo o limite de seno de x. Só para ver aqui o que é que acontece, o que é que vocês acham que é esse resultado. E aí, pessoal? Infinito. Infinito? Veja que a função seno de x, ela está entre 1, ela é menor ou igual que 1, maior ou igual que menos 1. Certo? Maior ou igual que menos 1, menor ou igual que 1. Essa função ela é limitada. Ela é limitada. Mas o limite dela, você não sabe quanto é. O limite x tendendo para infinito é indefinido nesse intervalo, né? Indefinido, porque ele pode ser 1, pode ser menos 1, pode estar entre 1 e menos 1. É indefinido, tá? Isso também é interessante, você ter noção que alguns tipos de função você não consegue calcular esse limite, mas você consegue dizer o que é que acontece com essa função, qual o perfil dela, né? Por exemplo, essa função seno aí, eu acabei de dizer para vocês que ela é limitada, né? Então, vamos lá. A outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é calcular o limite de x tendendo a mais infinito, por exemplo, de 1 sobre x menos 1. Quanto é que esse resultado aqui, pessoal? O que é que vocês acham que dá? Dá zero. Por quê? Porque o de baixo cresce muito rápido. Porque o de baixo cresce muito rápido. Então, você teria um número, uma constante dividido por um número grande. Uma constante dividida por um número grande vai para zero. Principalmente porque você está aumentando esse número o tempo inteiro. Então, esse resultado vai para zero. X tendendo a mais infinito, por exemplo, de x sobre x ao quadrado mais 5x mais 1. Quanto é esse resultado? Zero. Zero. Certo? Zero. Por que que é zero? Mesma coisa, tá crescendo muito rápido. O de baixo cresce mais rápido que o de cima. O de baixo cresce mais rápido que o de cima. Né? Essa é uma opção de você ver, uma forma de você ver. Limite de x que tende a mais infinito, de x ao cubo mais 3x ao quadrado, mais 5x, né? Dividido por 5x menos 3x ao quadrado, mais 1. E aí, qual é esse resultado? Algum chute? Mais infinito. Mais infinito. Eu É um bom chuto chute. menos infinito, porque o 3x ao quadrado é menos. negativo e é maior que o 5x em valor grande. Exatamente. O resultado é menos infinito. Tá? Por que que é menos infinito? Aí você vai calcular corretamente. Né? Você vai vir aqui, coloca sempre o que tem o maior expoente em evidência.
Aí você coloca aqui x ao cubo em evidência. Aqui só tem 1, então fica 1. Mais, aqui fica o 3. Dividido, pô, aqui tem o quadrado. Para chegar ao cubo falta 1. Aqui só tem 1. Para chegar ao cubo falta 2. Né? Dividido, pô, aqui fica x ao quadrado. Então, cadê o bichinho aqui, a setinha? Ah, tá ali. Eu me perco todinho, macho. Setinha. Aqui fica x ao quadrado. Aqui fica 5. X ao quadrado aqui fica x. Aqui fica menos 3. Mais 1 sobre x ao quadrado. Tá? Toda vida que você tiver... Toda vida que você tiver 1 sobre x... Toda vida que você tiver 1 sobre x... Você vai pegar e vai cancelar. Certo? Por quê? Porque isso aqui vai estar para zero, ó. 3 sobre x é um 3 dividido por um número muito grande. Uma constante dividido por um número muito grande. Então, esse resultado aqui é para zero. 5 dividido por um número muito grande. 0. 5 dividido por um número muito grande. 0. 1 dividido por um número muito grande. 0. O que foi que sobrou? E aí, pessoal, o que foi que sobrou? X ao cubo sobre menos 3x ao quadrado. X ao cubo em cima. E embaixo sobrou menos 3. X ao quadrado. X ao cubo sobre x ao quadrado. Obviamente isso é x. Então vai ficar o limite de x que tende a mais infinito. Esse menos aqui vem para cá. Então vai ficar menos x sobre 3. Tá? Repara que o x está crescendo muito. E ele está sendo dividido por uma constante. Uma constante até pequena, né? Então, quando o x cresce, aqui é óbvio que o resultado desse resultado aqui dá infinito. Infinito vezes menos 1 é menos infinito. Beleza pura? E aí, galera, todo mundo entendeu? Ficou tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilo, né? Então, vamos pegar o limite de x tendendo a mais infinito. Isso aqui é outro, tá? X tendendo a mais infinito. Deixa eu ver aqui. 3x ao quadrado menos 5x à sexta mais 7x à quarta. Dividido por 3x à sexta mais 5x menos 1. Quanto é que vocês acham que é esse resultado? Menos 5 sobre 3. Menos 5 sobre 3. Por quê? Vai colocar os maiores em evidência, aí os outros vão ficar sobre x, vai ir para zero. Aí os maiores são os menos 5x à sexta e o 3x à sexta. Aí cancela x à sexta por x à sexta, fica menos 5 sobre 3. Corretíssimo, certo? Então, tu vai olhar sempre para quem é o maior expoente, tanto embaixo como em cima. Eu botei foi 6, né? 3, né? Esse aqui é 3. Foi mal, pessoal. Você sempre vai olhar para o maior expoente. Se o expoente de cima for maior do que o de baixo, a função está indo para infinito, porque de cima cresce maior do que a de baixo, mais rápido do que a de baixo. Se a função de baixo, o que é o expoente, maior do que a de cima, você já pode colocar zero de imediato. Se a função de cima for igual à função de baixo, é simplesmente o coeficiente. A divisão entre os coeficientes que multiplica a função de cima pelo coeficiente que multiplica a função de baixo. Certo? Então, você sempre vai fazer isso. Então, por exemplo, o limite de x que tende
a mais infinito de 5x ao cubo, ao quarto, né? Mais 3x ao cubo menos 1 dividido por 3x ao cubo mais 2x à quarta mais 2, esse resultado aqui, obviamente, esse resultado é o 5 dividido por 2. Certo? O que é que tu vai fazer novamente? Tu vai pegar o maior expoente de cima, o maior expoente de baixo, certo? E tu vai dividir os coeficientes deles, de cima pelo de baixo. Beleza pura? Tranquilo. Pronto. Então, essa é a parte de limites no infinito. Você vai estudar o que é que acontece com a função quando o x é muito grande, tá? Então, toda vez que você faz isso, né, você pode ter aqui diferentes tipos de funções. Por exemplo, e elevado a x. Esse e elevado a x, isso aqui é uma função exponencial. Na maioria dos casos, a função exponencial tende ou para infinito ou para zero. Na maioria dos casos. Pode ser que não, em algum momento, que isso não aconteça. Mas aqui você teria uma função exponencial, um número, que é 2,77, né? 2,7 elevado a infinito. 2,7 elevado a infinito. Obviamente, esse resultado é mais infinito, né? Se você estiver tendendo a menos infinito, o limite de x tendendo a menos infinito de e elevado a x, uma função exponencial elevada a x, você teria e elevado ao número que está indo para menos infinito. Então, é a mesma coisa ser 1 sobre e elevado a infinito, né? Obviamente, isso aqui é igual a zero. Beleza pura, pessoal? Peraí, eu me perdi aí. Ó, o x está tendendo a menos infinito. Se ele está tendendo a menos infinito, Não, entendi. Não tinha visto assim, não. né, você vai substituir por um número negativo aqui, né? Ó. Você coloca 1 sobre isso aqui pelo número positivo, né? Então, basicamente isso. Aí tem outras funções que você pode estudar, né? Mas nesse caso aqui, a maioria das funções que a gente vai estudar são funções racionais. Ou seja, funções onde você calcular o limite do tipo tendendo a mais infinito ou menos infinito, de uma função do tipo p de x sobre q de x, tá? Aí o bizu tu vai fazer, olha, a ordem de p de x é maior do que a ordem de q de x, certo? Em relação à ordem, se p de x, cadê? Se p de x for maior do que q de x, no sentido de crescimento, tá, pessoal? Que é são funções polinomiais e o polinômio p é maior do que o polinômio q. Se isso acontece, esse resultado ele está tendendo a mais ou menos infinito, certo? Ah, professor, mas quando é que é mais e quando é que é menos? Por exemplo, né, se tiver limite de x que tende a menos infinito, x ao quadrado sobre x menos 1. É fácil entender que isso aqui é a mesma coisa, ser o limite de x que tende a menos infinito, de x ao quadrado dividido por x, esse aqui você bota em evidência, 1 sobre x. 1 sobre x ele está indo para zero. 1 sobre x ele está indo para zero. Opa, eu nunca consigo enxergar esse pontinho aqui. Pronto, 1 sobre x ele está indo para zero, tá? Sobra 1 aqui dessa diferença. Esses dois caras aqui vai sobrar simplesmente x, o produto, né? Porque x ao quadrado sobre x. Então, o resultado é x. Aí ficaria, então, o limite. De x que tende a menos infinito de x. Obviamente, esse resultado aqui vale quanto, hein, pessoal? Menos infinito. Menos infinito. Tá? É como se você estivesse substituindo diretamente, né? O x por menos infinito. Então, veja que quando o p de x é maior do que o q de x, o resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. Se o p de x é igual ao q de x, certo?
Se a ordem do polinômio P, foi igual à ordem do polinômio Q, tá? Vou até botar assim, ordem de P igual à ordem de Q, certo? Com a ordem dos dois polinômios, com a mesma ordem do polinômio P e do polinômio Q, isso daqui significa dizer que você simplesmente vai pegar o coeficiente daquele que tem a maior ordem, então o coeficiente A, dividido pelo coeficiente que tem a maior ordem do denominador. Então é simplesmente A sobre B. Beleza pura, galera? Se a ordem do polinômio P, for menor do que a ordem do polinômio Q, esse resultado é sempre zero. Tranquilo, pessoal? Tá claro para todo mundo? Sim, tá claro. Tá claro, né? Aí vamos lá, vamos fazer uns exercícios rápido aqui do livro. E aí ele coloca aqui exatamente essas observações que a gente já fez, certo? Aí ele pede para calcular esse limite aqui. Limite de x à quinta mais x à quarta mais 1. Dividido por 2x à quinta mais x mais 1. Quanto é esse limite, hein, pessoal? 1 sobre 2? 1 sobre 2. Por quê? Ó, o coeficiente que está multiplicando x aqui é 1. E é x à quinta. Então, o maior coeficiente de cima, maior ordem é 5. Maior ordem de baixo também é 5. Quando isso acontece, só faz pegar o quê? Pega o número que está multiplicando a ordem de cima, divide pelo número que está multiplicando a maior ordem de baixo. Certo? No fim das contas, 1 sobre 2. Beleza pura? Tranquilo. Esse limite aqui, letra A, dá o resultado da quanto? Dá 0. Né? Letra B? Também. Também. Letra C? Também. Não. Não? Não. O expoente não é de baixo? O expoente é o de baixo. Nossa. Mas aqui, ó, esse cara vai para 0, esse cara vai para 0. Sobrou qual? Sim. Então sobrou 5. Esse daqui, obviamente, sobrou 2, não é? Sim. Certo? E assim você continua, tá? Assim você continua fazendo esses exercícios. A maioria deles tem esse formato. Beleza pura, pessoal? Tá claro para todo mundo isso? Deu para entender isso? Professor, por enquanto, sem complicações. Sem complicações, né? Bom, então, basicamente o que a gente tem que fazer é calcular esses limites no infinito e limites infinitos. Aí, quando você fala em limite infinito, a única diferença é que no lugar de você ter um L, você vai ter mais ou menos infinito. Foi o que a gente já passou também. No fim das contas, a gente já passou. A possibilidade do limite ser mais infinito ou menos infinito. Só que aí fica o seguinte detalhe, as propriedades. Isso eu não passei ainda de manhã, né? Que são as propriedades. Quando você pega dois limites, limite da f, limite da g, e os dois dá mais infinito, certo? Se você somar as duas ou multiplicar as duas, o resultado também dá mais infinito. Infinito mais infinito, o resultado é infinito. Infinito vezes infinito, o resultado é infinito. Se você pegar infinito e multiplicar por um número, o resultado é infinito. Tá? Se esse número for positivo, o resultado é mais infinito. Se esse número for negativo, o resultado é menos infinito. Ou seja, você lembra que é a história que você multiplicar por menos 1, você troca o sinal? Tá? Então, se você multiplicar por menos 1, o mais infinito, o resultado é menos infinito. Beleza pura, pessoal? Tranquilo até aí? Tranquilo. Acho que o professor comentou um pouco sobre isso no início da aula de manhã. Não lembro direito, estava meio dormindo. E se você pegar aqui, ó, produto de duas funções, uma tem um limite negativo, a outra tem um limite positivo. O que é que você espera que o resultado seja? Vai ser menos infinito, né? Você só faz o jogo de sinal. Menos com mais é menos. Você faz o jogo de sinal. Se você for somar os dois, você não sabe dizer. Você não sabe dizer quanto é mais infinito mais ou menos infinito. Você não sabe quanto é infinito menos infinito. Você não sabe quanto é isso. Porque, veja, o conceito de limite positivo, o conceito de limite negativo, os dois têm a mesma validade, mas você não sabe dizer quanto é exatamente cada um. Você sabe dizer que é infinito. Beleza?
Então, não necessariamente o resultado aí é zero, mais infinito, menos infinito. Tranquilo? Tá? E tem outras propriedades aqui, que eu vou deixar aí para cargo de vocês, para vocês lerem, né? E aí vamos calcular o limite. O limite x ao quadrado, é óbvio que isso aqui é igual a mais infinito, né? Agora, se você pegar o limite de x ao quadrado com x tendendo a menos infinito, quanto é o limite de x tendendo a menos infinito de x ao quadrado? Quanto é esse limite, pessoal? Mais infinito. Mais infinito. Por que que é mais infinito? É multiplicação de dois números negativos, né? X vezes x vai dar positivo. Vai dar positivo, correto? Certo? Quando o coeficiente aqui é par, o resultado é positivo. Certo? Se você tivesse, então, um limite de x que tende a menos infinito, de menos x ao quadrado, e aí? Menos infinito. Menos infinito. Né? Esse cara você sabe que dá infinito. Menos vezes infinito é menos infinito. Se você tiver o limite de x que tende a menos infinito, de x ao cubo, quanto é? Menos infinito. Menos infinito. Por quê? Porque aqui está o cubo. Aí você faz o jogo de sinal. É menos com menos com menos. Menos com menos é mais com menos é menos. Certo? E assim por diante. Então, toda vida que você tem e o expoente de cima é maior do que o de baixo, você tem um resultado ou mais infinito ou menos infinito. É isso que a gente já discutiu já. Tá? E vem discutindo, né? Então, se você tiver agora... Opa! Deixa eu ver aqui. Se você tiver agora algo desse tipo, né? X ao quadrado, menos 5x, mais 2. E aí, o que é que tu acha que acontece? Veja que se você fizer separadamente, você tem 3x ao quadrado, menos 5x, mais 2. Tá. Se você fizer separadamente, é o limite de x que tende a mais infinito de 3x ao quadrado. Tá assim, 3x ao cubo. X ao cubo menos 5x ao quadrado mais 1. Certo? É esse limite que tu tá calculando. Se tu for calcular separadamente, cada um separadamente, certo? Cada um separadamente, o que é que tu vai ter? Tu vai ter que esse resultado aqui. Cadê? Tá aqui. Tu vai ter que o primeiro resultado, ele é esse daqui, né? Ele é infinito, positivo. Esse daqui, ele é infinito, negativo. E esse daqui, ele é 1. Tá? Aí você teria a soma de um mais infinito, menos infinito, mais 1. Eu não sei quanto é isso. Eu não sei quanto é a soma de mais infinito com menos infinito. Certo? Então, para você poder resolver essa questão, o que é que tu faz? Tranquilo, pessoal? Deu para entender a ideia aqui? Por que aconteceu isso aqui? Deu sim, quero saber a resposta. Pronto. Aí, o que é que tu vai ter que fazer? Colocar o maior expoente em evidência. Colocar o maior expoente em evidência. Tá aqui o vermelhinho. Então, tu vai ter que colocar o maior expoente em evidência, onde você vai deixar x, que tende a mais infinito. O maior expoente é x ao cubo. Aqui você repete o 3, menos 5. Aqui tem o quadrado, né? Bota outro x aqui. E aqui tem só 1, bota aqui ao cubo. Certo? Se você calcular esse limite, ele vai para mais infinito. Aqui fica 3. Aqui fica 0. Aqui fica 0. Certo? Então é fácil entender que esse limite vai ficar mais infinito vezes 3 menos 0 mais 0. Obviamente, isso aqui dá um 3. Uma constante vezes infinito, esse resultado é infinito. Como a constante é positiva, o resultado é positivo. Beleza pura, pessoal? E aí, ficou claro? Ficou de boa? claro, mas não entra na minha cabeça que, por exemplo, daquela forma não dava certo fazer e dessa dá. Isso, porque questão de crescimento. Quem é que cresce mais rápido? É x ao cubo ou x ao quadrado? X ao cubo. Então você só precisa estudar aquele que cresce mais rápido. Entendeu?
Mas, Veja, tipo assim, se fosse para tratar daquela outra forma, não bastava só ver o expoente e colocar, por exemplo, você vai ficar. Expoente não, expoente sim. Vem do X, que tem o maior expoente, considerar o sinal desse, que tem o maior expoente. você poderia fazer isso, só que você teria que argumentar isso, entendeu? Questão de crescimento. Você teria que dizer essa função, ela tem um crescimento maior, uma taxa de crescimento maior do que essa. Essa tem uma taxa de crescimento maior do que essa. Por isso que o resultado é mais infinito. Se você não disser isso, dizendo que é da taxa em relação a essa taxa de crescimento, aí você estaria somando o mais infinito menos infinito. Você não sabe quanto é mais infinito menos infinito. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, no caso, por exemplo, se fosse na prova, eu teria que argumentar. Isso. Por exemplo, se você pegar um 3, ó, x igual a 3, certo? O que é que acontece aqui? Você vai ter 3 vezes 3 ao cubo, que é 27, né? Menos 5 vezes 3 ao quadrado é 9, certo? Aqui dá 81 e aqui vai dar 45, né? Então ficaria 81 menos 45. Esse resultado aqui eu acho que dá 36, né? Acho que é isso mesmo, né? É 75. Isso. 36. Aí se você pegar agora o x igual a 4, né? Se você for aumentar no x, o que você vai fazer é aumentando a distância entre o que tem maior expoente para aquele que tem o menor expoente. Por isso que o resultado vai para mais infinito, entendeu? Entendi, assim deu para compreender melhor. Então acaba acontecendo essa brincadeira. Aí por isso que a gente faz essa parte aqui só para poder justificar melhor. Mas obviamente você simplesmente poderia dizer em relação ao crescimento, tá? E aí aqui, obviamente, quanto é esse limite aqui, pessoal? É bater o olho e dizer qual é o resultado. Essa parte aqui, ó. Exemplo Infinito. 1 sobre 2. 1 sobre 2 ou infinito? Mais infinito. Tá. Mais infinito. Por que é mais infinito? O de cima tem um expoente maior. O de cima tem um expoente maior. Ou seja, ele cresce mais rápido, tá vendo? Ó, Ah, sim. do que o de baixo. Beleza? Então, basicamente é isso que você vai ter que fazer nessa sessão. Calcular esses limites nesse sentido. Só que aí entra uma outra parte, que isso eu vou deixar para a próxima aula, que é você misturar o limite lateral com limites infinitos. Né? Aí você faz essas duas brincadeiras. Você vai calcular o limite lateral e o resultado vai ser infinito. Ou seja, eu estou dizendo que o x agora é um limite onde x está tendendo a p, né? E o resultado está sendo infinito, certo? Acho que eu não vi por aqui, não, tá aqui. Certo? Aí isso eu vou deixar para a próxima aula. O que, que a gente vai fazer agora? Fazer exercício, né? Complementar um pouco a aula para poder engajar nessa ideia de limites infinitos e limite infinito, tá? Então, pegando aqui, por exemplo, a letra E, pessoal. O que é que acontece aqui na letra E? E aí, quanto é esse resultado na letra E? O que vocês acham que dá? Aí vai ser 5 sobre 6. 5 sobre 6, correto. Ficou alguma dúvida em dizer que é 5 sobre 6, pessoal? O expoente de cima é igual ao expoente de baixo. Quando ele é igual, você só pega o 5 e o 6 e coloca aqui 5 sobre 6. Somente, tá? O de cima é igual ao de baixo. A letra G, por exemplo, o expoente de cima é 3, o expoente de baixo é 4. O maior expoente de cima é 3, o maior expoente de baixo é 4. Então, o de baixo é maior do que o de cima. Quanto é esse resultado? Dá 0. Dá 0. Tá? Então, quando o de baixo é maior do que o de cima, o resultado é nulo. Aqui é do mesmo jeito. O de baixo é maior do que o de cima. Então, o resultado é nulo. Tá? E se você tiver algo desse tipo aqui? Vamos pegar aqui a letra B. X mais raiz de x mais 3 dividido por 2x menos 1. X mais raiz de x mais 3. Vamos botar isso aqui em algum canto aqui. Cadê? Limite de x que tende a mais infinito. X mais raiz de x mais 3 dividido por 2x mais 1, coisa assim, Dividido por
É 2x menos 1, não tem problema não. Vou deixar esse mais 1 aí. Vamos lá, galera. Como é que a gente faz para resolver essa questão? Tá? Então, vai ter que pensar o seguinte, olha. Qual é o maior expoente de cima? Qual é o maior expoente de baixo? Tá? Mas aí você olha para cá, olha, tem uma raiz bem aqui. Como é que eu faço para tirar isso? O que é que eu tenho que fazer aqui para desaparecer com essa raiz, né? A gente já tem várias possibilidades. Vou fazer conjugado? Uma possibilidade é fazer o conjugado. A outra possibilidade é não fazer o conjugado. Tá? É você tirar o x aqui da raiz de uma seguinte forma, né? Você vem aqui, repete o limite. Você coloca o x mais... Aqui que está dentro da raiz, você vai colocar o x em evidência. Então vai ficar 3 sobre x. Beleza pura até aí? Beleza. Dividido por 2x mais 1. 2x mais 1, você pode colocar o x em evidência, aí vai ficar 2 mais 1 sobre x. Certo? E aí, do jeito que está aqui, você pode colocar o x aqui, ó. Você pode tirar a raiz de x, né? E aí ficaria o coisa desse tipo, ó. Ficaria uma forma desse tipo aqui. Cadê aqui o vermelhinho? Tá aqui. Então vai ficar o limite de x que tende a mais infinito, de x mais raiz de x, vezes a raiz de 1 mais 3 sobre x, certo? Raiz de 1 mais 3 sobre x. Isso dividido por x, que multiplica 2 mais 1 sobre x. Obviamente, toda vida que você tiver 2 sobre x, 1 sobre x, ou coisa desse tipo, com x embaixo, esse resultado é zero. Então, esse aqui é zero. Certo? Então, essa parte aqui deu zero, essa parte aqui deu zero. Aí vai ficar a seguinte coisa agora, que é o limite de x que tende a mais infinito. Em cima ficou x mais a raiz de x, não foi isso que ficou? Só conferir. Ficou x mais a raiz de x vezes a raiz de 1. A raiz de 1 é 1. Então, ficou x mais a raiz de x. Embaixo ficou 2x. Pronto. Então, vai ficar x mais a raiz de x dividido por 2x. Aí, isso aqui você pode dividir em dois limites. Não tem problema nenhum você dividir isso aqui em dois limites. E vai ficar x que tende a mais infinito, né? De x dividido por 2x. X dividido por 2x. Mais raiz de x dividido por 2x. Certo? Aí você observa que você pode cancelar esse cara com esse cara. Então vai ficar o limite de x que tende a mais infinito de 1 sobre 2. Mais a raiz de x é x elevado a 1 meio. Né? Então ficaria x elevado a 1 meio dividido por x. É fácil entender que x elevado a 1 meio é menor do que x. Então, esse resultado aqui, ele vai para zero. Logo, o resultado final é 1 sobre 2. Beleza pura, pessoal? Professor, se os dois expoentes eram igual, se era x sobre 2x e tal, não poderia ter feito direto, não? Igual Poderia nas ter feito outras? direto. Poderia ter feito direto. Só que aí a grande questão é o seguinte, ó. E se aqui fosse lugar de ser raiz de x aqui mais 3, né? Aqui você tem isso, né? Raiz de x mais 3. Como você tem raiz de x mais 3, aqui esse cara aqui é como se fosse um expoente do tipo x elevado a 1 meio, não é isso? É como se fosse, tá? Então, ele acaba sendo menor do que esse daqui, que é 1. Mas se ele fosse assim, ó. Se fosse, no lugar de ser x ao cubo, se aqui fosse x à terceira. E aí, como é que tu faria? Aí, no caso, não seria possível porque o x elevado a 1 não ia ser o maior, né? Não, ia ser maior. Quem aqui ia ser maior, mais ou menos? Qual seria a ideia? No caso, ia ser o x elevado a 3 vezes elevado a 1 meio, a 3 meios, né? A 3 meios. Entendi. Quem é o maior? Seria o de cima ou de baixo? Aqui é 1, né? Quem é o maior expoente? Aí, nesse caso, seria o de cima, mas não daria para fazer isso, né? Mas daria para fazer o quanto? O mais infinito. Mais infinito, corretíssimo.
Mas aí, se, por exemplo, eu observar que o x que está na raiz quadrada não vai ser maior do que o de fora, eu posso fazer direto. Pode fazer direto. Mas aí é que tá. Essa é grande questão de observação, entendeu? Tem que ter atenção quando você está mexendo com raiz. Você tem que ter essa atenção. Você tem que saber qual o x que você está pegando, entendeu? Qual que seria esse expoente esperado para ele. Beleza? Eu concordo contigo o fato de você ter que poder fazer direto, e pode, só que tem que prestar atenção nesse fato da raiz, tá? De tomar alguns cuidados. Por exemplo, esse daqui, como é que você faria para resolver? A letra H. Vamos botar lá, escrever lá. X. Opa. Vai, macho. É limite de x que tende a mais infinito, é? Acho que é x menos raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 mais x ao cubo. 2 mais x ao cubo. Fechou. E aí, quanto é esse resultado aqui? Tem mais alguma coisa lá? Não, 3x ao cubo. 2 mais 3x ao cubo, né? Deixa eu apagar aqui essa parte aqui. Raiz cúbica de 2 mais 3x ao cubo. Fechou. E aí, como é que tu faria aqui? Será que só olhando para o expoente você tem condição de dizer que o resultado é mais infinito ou menos infinito? Porque esse cara aqui está tendendo a mais infinito, não é? Concorda comigo? Sim. E esse cara aqui está tendendo a quê? Também é mais infinito. Só que tem um negativo bem aqui. Menos infinito, então. E agora? Quanto é o mais infinito menos o menos infinito? Aí volta para aquela questão que não dá certo fazer desse jeito. Isso. Então, veja, aquela velha história. Esse tipo de coisa aqui você tem que observar. E agora, o que é que eu faço? Né? Quando você tiver isso, você vai ter que fazer a brincadeira de pegar e multiplicar pelo conjugado, certo? Ou seja, você vai pegar aqui x mais raiz cúbica de 2 mais 3x ao cubo. Como você tem 2 mais 3x ao cubo, conjugado é o conjugado ao cubo. Aí o conjugado ao cubo, você tem lá a raiz cúbica de a menos a raiz cúbica de b vezes a raiz cúbica de a ao quadrado mais a raiz cúbica de ab mais a ao quadrado, raiz cúbica de b ao quadrado. Acho que é isso mesmo, né? A ao quadrado, a menos b, a ao quadrado, ab mais b ao quadrado, tá certo? Então você vai ter isso aqui, certo? E isso daqui vai ser igual a a menos b, tá? Então você tem um resultado ali que é do tipo a menos b. Se você observar aqui, que você tem aqui, ó, raiz cúbica de a é esse x aqui, né? Então a vai ser x ao cubo. O b tá aqui, ó, essa parte bem aqui, ó. Raiz cúbica de b tá aqui. Então o b, você vai ter que tomar o a como sendo x, o a como sendo x, daí você implica naquela brincadeira ali que você vai ter o a como sendo x. E o b como sendo 2 mais 3 raiz cúbica de x, certo? Aí depois de você fazer isso, você vai substituir na fórmula aqui. Então você vai ter, basicamente, dizendo para mim o seguinte, olha, se você tiver esse x ao cubo, né? Se você tiver x menos a raiz cúbica de 2 mais 3x ao cubo, né? Isso aqui você pode multiplicar por
raiz cúbica de... O A foi x ao cubo, né? Então, isso aqui foi x ao cubo, A. Raiz cúbica de A, isso aqui dá x ao quadrado, mais x vezes a raiz cúbica de B, que é 2 mais 3x ao cubo, mais x, a raiz cúbica de B, mais o B, raiz cúbica de o B ao quadrado. Aqui vai ser 3x ao quadrado, isso ao quadrado. Fechou. Certo? Isso daqui vai ser igual, se você fizer essa multiplicação, esse daqui vai ser igual a x ao cubo, que é o quadrado do... Peraí. Raiz cúbica de A igual a x ao cubo. É isso mesmo, Aí vai ficar x ao cubo do primeiro, menos o segundo ao cubo, né? Então vai ficar 2 menos 3x ao cubo, tá? Então isso aqui vai ficar... que menos com menos dá mais. X ao cubo mais 3x ao cubo dá 4x ao cubo, menos 2. Então isso aqui vai ficar 4x ao cubo menos 2, né? Aí vai ficar 4x ao cubo menos 2. O produto desses dois caras. O produto disso com isso dá 4x ao cubo menos 2. Então, para poder ter esse produto aqui, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do primeiro, é o cubo do primeiro menos o cubo do segundo, né? Eu tenho que multiplicar por essa parte aqui todinha aqui e dividir por ela, né? Essa parte aqui, certo? Então, o limite lá vai ficar basicamente esse daqui, né? Vai ficar o limite de x que tende a mais infinito. Aí você vai colocar essa parte aqui, que é o cubo do primeiro menos o cubo do segundo, e vai dividir por aquilo que está faltando, né? Que é essa parte aqui, ó. Aquele que você multiplicou. Teria que multiplicar para poder dar o cubo, né? Que é x ao quadrado. X vezes a raiz cúbica de 2 mais 3x ao cubo, né? Mais raiz cúbica de 2 mais 3x ao cubo, isso ao quadrado, né? Aí agora sim, você pode fazer esse limite. Aí, para fazer esse limite, você vai ter que pensar o seguinte, ó. O maior expoente aqui, opa, tá aqui. O maior expoente daqui é x ao quadrado. O maior expoente daqui, aqui está o cubo, mas você tem uma raiz cúbica, é como se você tivesse tirado aqui x. Então, x com x dá x ao quadrado, certo? Então, o maior expoente aqui continua sendo x ao quadrado. Aqui, você tem uma raiz cúbica. Aqui, você tem um x à sexta. Então, ficaria um x ao quadrado, certo? Então, o maior expoente de baixo é x ao quadrado, enquanto que o maior expoente de cima é x ao cubo. Então, é fácil analisar que esse limite, ele é mais infinito. Beleza, pessoal? Não sei se ficou tão tranquilo, né, essa questão, né? Ela é um pouco mais complicada, é um pouco mais complexa. Mas ficou tranquilo? Deu para entender? Deu para entender o caminho que você seguiu, mas não foi muito tranquilo, não. O importante é, pelo menos, essa parte de você entender, né? Mas vamos pegar, por exemplo, essa questão, pegar outra questão aqui. Pega essa questão F aqui, por exemplo. Essa questão F, ó. X mais menos a raiz quadrada de x mais 3. X menos a raiz quadrada de x mais 3. Limite. Eu não sei se é x tendendo a mais infinito. Vamos botar aqui menos infinito, né? X menos a raiz quadrada de x mais 3. Certo? Veja que esse limite aqui, esse cara aqui, ele está tendendo a mais infinito. Esse cara aqui, ele está tendendo a menos infinito. Tá? Para complicar mais ainda a vida, eu vou botar esse cara ao quadrado. Certo? Aí, o que é que acontece?
O computador precisa carregar? Não, está carregado. Aí o que é que acontece? Depois de você fazer isso aqui, aqui está o quadrado, né? Agora a gente vai pegar e vai calcular o limite. Para calcular o limite, você vai ter que multiplicar pelo conjugado. O conjugado desse dali é tipo a raiz de A vezes a raiz de B, né? Só que quando você pega a raiz de A vezes a raiz de B e multiplica pela raiz de A mais a raiz de B, esse resultado é igual a A menos B, tá? Ou seja, eu estou dizendo que A é igual a raiz de A aqui, seria essa parte aqui, ó. Então, a raiz de A seria x. Então, logo, A é igual a x ao quadrado. A raiz de B está ali, ó. Então, B vai ser igual a x ao quadrado mais 3. Tá? Aí tu vai lá, olha. Então, veja que a raiz de x ao quadrado, que é x, menos a raiz de B, que é a raiz de x ao quadrado, mais 3, vezes a raiz de A, que é x, mais a raiz de B, que é x ao quadrado mais 3, isso é igual a simplesmente A, quanto é A, x ao quadrado, menos B, quanto é B, x ao quadrado, mais 3. Tá? Então, o resultado aqui ficou, olha, x ao quadrado menos x ao quadrado menos 3, mais 3, x ao quadrado menos x ao quadrado mais 3. Tá? É fácil entender que esse resultado aqui ficou menos 3. Beleza pura, pessoal? Até aí? De boas até aí? Não entendi porque ficou menos 3. Tá. X ao quadrado menos x ao quadrado. Zero. Aí menos com menos. Menos com mais, no caso. Menos. Beleza. Fica menos 3, né? Uhum. Pronto. Então, lá o limite lá, tu vai ter que escrever, ó, limite de x que tende, eu tô calculando para menos infinito. Aqui tu bota o menos 3, que foi o que sobrou, né, que é o produto. Como você só tem essa primeira parte aqui, ó, aqui você só tem essa primeira parte, ó. Como você só tem essa primeira parte, tu coloca o resultado aqui e coloca a segunda parte embaixo. Certo? Então, aqui ficaria a segunda parte aqui embaixo, que seria x mais x ao quadrado mais 3. Beleza pura? Não dava certo fazer daquela forma, pegando lá o segundo termo, que tirar a raiz e colocar um meio no expoente. Aí ia ficar. Não dava certo, não? Dá não. Eu vou mostrar já já por quê. Aqui, o resultado aqui, você concorda que o resultado aqui é 0? Concordo. Pronto. Aí lá, você tinha lá algo do tipo limite de x que tende a menos infinito, né? De x menos raiz de x ao quadrado mais 3, correto? Sim. Pronto. Então, veja que o resultado aqui, esse daqui, é x. Esse daqui, se você botar aqui um meio aqui também fica como se fosse um x, não é? Isso. Então, quem é que cresce mais rápido? É x ou x? Ah. E aí veja como o resultado ficou bonito. O resultado deu 0. Por que o resultado deu 0? Se as duas têm a mesma taxa de crescimento, o que é que tu espera que aconteça lá no infinito? Não é que eles se igualem lá no infinito, não é? Isso. Tá? Vamos ver o gráfico. Ó. O gráfico de x e de x ao quadrado mais 3. Vamos ver o que é que acontece com o gráfico. Cadê aqui? Aqui, né? Eu quero o gráfico de x, só x. Vamos dar aqui. É uma reta. E agora eu quero um gráfico de x ao quadrado mais 3. E a raiz, né? Que tem SQRT. X ao quadrado mais 3. Ó, tá aqui, ó. X ao quadrado mais 3 é a função em azul. E a função em verde é x. Olha o que é que está acontecendo lá no infinito. Ó. Mesmo que a outra tenha uma taxa de crescimento
Ó, mesmo que a função x ao quadrado, a raiz de x ao quadrado mais 3 tem a mesma taxa de crescimento, mas quando chega lá no infinito, eles estão basicamente iguais, ó. Beleza pura? Beleza. Tá? Ou seja, quando você faz a diferença entre as duas, a diferença é para zero. Certo? As duas estão indo para o infinito, mas quando você faz a diferença entre as duas, a diferença é zero. Vamos ver aqui, ó. Menos SQRT, né? X ao quadrado mais 3. Vamos ver a função H. O que acontece com a função H? Ó, o gráfico aí da função. Ó. Ela vem crescendo com X. Depois, ó, vai para zero. Basicamente de imediato, ó. Certo? Beleza pura? Beleza. Né? Massa, né? Essas coisas, cara. Bem tranquilo, né? Dá muito o que pensar. Bom, galerinha, eu vou... Professor, tem como só antes de tu mostrar o resultado da antes dessa última que tu botou, da penúltima, mostrar... Essa daqui qual era mesmo, hein? Era Não essa sei, daqui, né? cara. Era essa H, não era? Era que tinha raiz cúbica de 3, era essa daí mesmo. É, vamos botar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ele deu quanto mesmo no cálculo? Eu não lembro. Aí eu tenho que ver lá, cara. Deu mais infinito. Acho que deu mais infinito. X menos. Aí aqui. Como é que escreve SQRT aqui, ó? A raiz cúbica aqui, hein? Ele não coloca. Ele coloca assim, né? Não. Aí aqui, vamos botar aqui. Bota elevado a 1/3. Vou botar aqui o parênteses. É 2 mais x ao cubo, é? Mais 3x Isso. ao, É 3x ao cubo. 3x ao cubo. 3x ao cubo. Deixa eu só conferir aqui. 2 mais 3x ao cubo, raiz cúbica, exatamente. Isso daqui é elevado a 1/3. É. Ó, deu menos infinito. Tá vendo? Tá vendo que ele tá indo para menos infinito, o resultado? Eu não sei se foi menos infinito, foi mais infinito lá que eu coloquei. Pra mim que eu tinha visto mais, não sei. Cadê? Tá aqui, mais aqui, né? Mas deu menos aqui. Eu cometi algum erro de sinal por algum canto aqui, cara. Deve ter sido isso que eu cometi. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo que aqui era mais, aqui se tornou, ó. Aqui se tornou menos, ó. E aqui, Então ó. foi isso. Uhum. Foi. Então, aqui eu cometi esse erro bem aqui, ó. Mas, tipo Então, assim, nelas tudo dá pra fazer por aquele jeito mais simples lá que você explicou no começo, aquele de fazer, botar o negocinho em evidência. a maioria dá. Nessas daqui, algumas delas não, entendeu? Nessas questões do tipo que tem aqui, ó, essas questões aqui, tudo que tem raiz assim, essa da letra C até a letra H não dá. Ah, tá certo. Porque, tipo assim, ó, nessa letra H, eu imaginei assim, esse 2 aí, ele seria quase que irrelevante. Aí o Isso. 3x ao cubo, se você tirar a raiz cúbica dele, daria raiz de 3 vezes x. Aí ficaria x menos raiz de 3 vezes x. Então, daria negativo. Então, tenderia para o menos infinito. Uhum. E essa parte aqui daria para o menos infinito. Essa parte aqui estaria tendendo a mais infinito. Mas quem é que cresce mais rápido? O x ou essa parte aqui? Que você tem Essa parte aí, porque teria raiz de 3x, aí raiz de 3 é maior mas que é a 1. raiz cúbica de x ao cubo.
Não, tipo assim, porque que nem esse 2 aí meio que ignorava. Aí se Tá, tu mas tirar. aí o 3 também você mesmo que ignora, tá? Porque o que acontece? Uma constante pequena vezes uma função do tipo x ao cubo não faz muita diferença. Uhum. Para números grandes, você está pensando grande, entendeu? Não faz muita diferença. A diferença é muito pequena. Mas a constante 3 está multiplicando. Então, tipo assim, ela triplicaria Tá, o valor muito grande. Não é deixa eu como o ver aqui. 2 que está só somando. Se eu mudar essa constante aqui, ó. Se eu botar aqui. Vamos ver o que acontece. Vou até colocar Por lá no exemplo, se tu botar GeoGebra. um 6, ele vai duplicar a taxa de crescimento dela. Pronto. Aqui, se eu botar o 6, tudo bem. Então, se eu tirar a constante, o que é que vai acontecer? Supondo, nessa que você falou. Vai para zero, né? Ó, Isso. certo? Então, a constante é o fator que está levando. Função bonita, cara. Né? Se eu botar um 2, a função que está fazendo toda a diferença, então, é essa constante aqui, né? É, tipo, eu imaginei que ela faz diferença porque ela tá multiplicando. Tipo, não é como o outro 2 que ele tá só somando. Entende aí? Aí deixa eu botar aqui um 5, obviamente vai acontecer isso. Tem razão, né? Deixa eu pegar agora a questão lá que a gente pegou. SQRT, x ao quadrado mais 1. Isso aqui, obviamente, é para zero. Eu vou apagar essa daqui. Ela está indo para zero, obviamente, certo? Se eu botar agora um outro fator aqui, um fator 3, por exemplo, como eu estou botando um fator 3, então supostamente é para ir para menos infinito, não é isso? E está indo para menos infinito. Correto, cara. Tá correto. Eita. Não, não quero isso não. Então, esse fator do constante aqui tá fazendo essa mudança, né? Total, né? Agora, se você tiver aqui um 3 aqui também, no caso é nem 3, né? Se você tiver um 3 aqui, vai estar dando para mais infinito, quer ver? Tô dizendo. Se você tiver raiz de 3, né? Aqui, por exemplo, se eu botar o 9, aí tá indo para zero. A constante aí vai estar fazendo esse maior diferença. Você vai ter que avaliar essas duas coisas, né? No fim das contas. O expoente de x e a constante está multiplicando, né? Então, a letra D, então, supostamente, isso aqui é para ir para menos infinito, né? Logo de cara, né? Correto? Acho que seria isso. A letra C, por exemplo, é para estar indo para mais infinito, não é? É, porque 2x. isso, 2x seria maior do que x mais raiz. Não, não dá nem pra tirar a raiz do mais. 2x menos, aí aqui tem quanto ali, hein? X ao quadrado mais 3, né? 2x menos SQRT x ao quadrado mais 3. Mais infinito, certo? Se você botar um 4 bem aqui, ó, o resultado está indo para zero. Belezinha? Filé, cara. Show. Aprendi alguma coisa hoje. Isso é importante. Deixa eu botar aqui onde a gente estava. Vou interromper aqui a gravação, tá, pessoal? Encerrar a aula.